Olá, amados, boa tarde. Tudo bom, meus irmãos? Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, nossas famílias e sobre a nossa nação. E que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique e nos lave de toda injustiça. Que seja nosso escudo contra toda a força espiritual do mal, nos fortalecendo, nos protegendo e nos livrando, em nome de Jesus. Queridos, eu sou a pastora Rosa Pereira, do Ministério Eu Confesso Senhor. E vocês já conhecem que o Ministério Eu Confesso Senhor é um ministério de cura e libertação através da confissão. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que me mandaram mensagens perguntando por que nos últimos 3 dias eu não havia enviado nenhum vídeo. Mas eu tive compromissos inadiáveis, então eu não consegui fazer as gravações. Mas hoje estamos aqui, com a permissão de Deus e a graça de Jesus, para mais uma vez compartilharmos aqui de conhecimento acerca do mundo espiritual. Mas antes, vamos iniciar com a nossa oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais este dia, esta tarde, Senhor, na Tua presença. Entramos em Tua presença pelo sangue de Jesus, reconhecendo que somos pecadores, imperfeitos, limitados, frágeis, mas reconhecemos na cruz a redenção de nossos pecados. Por isso nós entramos em Tua presença através do sangue dele, Senhor. Pedindo que o Senhor visite o nosso coração nessa tarde, visite a nossa mente. E o Senhor venha fazer uma intervenção dentro da necessidade de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor nos sonda e nos conhece e sabe, Pai, o que nós precisamos. E estamos nesta tarde aqui na Tua presença, Senhor, através de Jesus, pedindo, Senhor, a Tua ajuda, Senhor. Pedindo, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sejam nossas companheiras todos os dias, para que consigamos vencer, Senhor. Um dia de cada vez, Pai. Vencendo em Cristo a cada dia. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, vocês sabem que a minha intenção nos nossos encontros é sempre trazer uma palavra de Deus associada a um testemunho para a edificação maior de nossa fé. Dentro do nosso tema de hoje de cura e libertação, eu gostaria de lhe falar sobre 2 processos que acontecem na vida das pessoas de um modo geral. Eu quero falar para vocês sobre cativeiro espiritual versus processos de edificação de fé. As pessoas que frequentam igrejas, elas já têm um certo conhecimento acerca do que é um cativeiro espiritual e do que é um processo de edificação de fé. Porque estão ali em contato com a palavra, em contato com as ministrações, muitas vezes seguem canais de ministros da palavra de Deus, de pessoas especializadas que trabalham com o processo de cura e libertação. Então, assim, para essas pessoas não é nenhuma novidade o que eu vou falar. Mas para aquelas que não têm essa constância na prática de vida, de leitura da palavra, de estar na casa do Senhor, de estar acompanhando nos canais, a pessoa passa por esses processos sem saber que passou, né? Porque ela não consegue associar aquilo que ela está vivendo com um processo espiritual. Mas nós estamos aqui hoje para trazer alguns esclarecimentos. Eu gostaria de começar a falar sobre o cativeiro espiritual. Nos vídeos anteriores eu falei para vocês um pouco acerca disso. Também falei como é que nós procedemos, né, para nos livrar dos cativeiros espirituais. E aqui, para fazer um contraste com o processo de edificação de fé, eu gostaria de mais uma vez dar uma pincelada nesse assunto. O cativeiro espiritual em João 8:34 diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós falávamos muito de escravidão na época, né, alguns séculos atrás, onde foi assinada a Lei Áurea e a princesa Isabel teve que declarar a abolição da escravatura, né, no país. Então nós entendíamos o que era escravidão.
Hoje em dia, essa escravidão a gente encontra, ainda hoje eu vi no jornal, escravidão relacionada à área profissional, né, de fazendeiros, donos de fábricas que contratam estrangeiros e colocam em galpões, em chácaras, em fazenda, e ali eles passam a trabalhar de graça, sem salário, sem condições de saúde, uma vida realmente precária. Então, ainda hoje eu vi no jornal, como eu lhes falei, né, que foi desbaratado lá no Mato Grosso do Sul, uma chácara onde existia trabalhadores ali trabalhando com funções análogas à escravidão, ou seja, parecido com escravidão. Então, o que é, né, a escravidão espiritual? É como a escravidão física, é assim na terra como no céu, né? A pessoa entra num cativeiro através do pecado. Pode ser através do próprio pecado que ela voluntariamente praticou, e pode ser também através de pecados geracionais, que são pecados dos ancestrais, do avô, do bisavô, do tetravô e assim por diante, né? Vem de geração em geração. Mas vamos falar primeiramente do pecado próprio, né? A palavra de Deus ela é clara em dizer que o que faz separação entre nós e o Senhor é o pecado. Porque Deus é santo e Ele não compactua com nada que seja pecado. E nós, muitas vezes, mesmo conhecendo o pecado, nós insistimos em praticá-lo. Existe o pecado voluntário, o pecado involuntário, o pecado consciente e o pecado inconsciente. O voluntário, o próprio nome já diz, você sabe que é pecado e vai lá e faz. O involuntário, às vezes você é levado por alguma circunstância ou por alguma pessoa a pecar. O consciente é aquele que você, além de fazer voluntariamente, na sua mente você tem a plena consciência de que você está desagradando a Deus, que você está infringindo uma lei do Senhor, um princípio do Senhor. E é muito grave isso. E o inconsciente é aquele que você, logicamente, praticou o pecado, mas não tem esse conhecimento de que você está quebrando um princípio, quebrando uma lei. E o que é que o pecado faz? O pecado nos coloca em cativeiros. E não tem outra forma de sair de cativeiro se não for, primeiramente, tomando consciência de que pecou. Depois, se arrependendo verdadeiramente no coração. Depois, se quebrantando na presença de Deus mesmo, com lágrimas, com choro, com o coração compungido, confessando aquele pecado, né? E o quarto é justamente o que eu falei, confissão do pecado. Agora tem algo importante nisso aí, Provérbios 28:13 diz o seguinte, que aquele que esconde o pecado nunca prosperará, mas o que confessa e larga alcança do Senhor misericórdia. Então, para que você saia de um cativeiro espiritual, se você já detectou qual é o pecado que te levou ao cativeiro, você tem que fazer esses processos diante de Deus, tomar consciência dele, se arrepender, se quebrantar e confessar. Aí, a partir daí, o que a palavra diz que faz? Que Deus pega esse pecado, lança no mar do esquecimento e de lá não mais se lembra dele. Só que o pecado ele tem que ser largado, ele tem que ser confessado e largado de mão. Você não pode confessar e viver de novo retornando ao pecado. Então tem que ser confessado e largado de vez para que você receba a redenção da cruz, o sangue de Jesus e você se livre do cativeiro. Caso contrário, você vai ficar naquele cativeiro ali até você tomar consciência desse pecado. E eu falei para vocês num vídeo anterior, né, que existe um processo que nós podemos fazer para identificar esses pecados. Então é isso, né? Eu quero falar desse cativeiro espiritual através do pecado próprio e através dos geracionais. Geracionais o que é? Como eu falei para vocês, é quando a geração anterior à nossa peca, digamos assim, digamos que duas gerações anteriores à nossa, existiam pessoas que eram viciadas em álcool. E você hoje, na sua geração,
percebe que existe alguém na família que também tem o mesmo vício. Então esse é um pecado geracional, é um pecado que já vem de gerações anteriores. Aí como é que se faz para se livrar de um pecado geracional? Tem que identificar esse pecado. Aí você diz, mas pastora, como é que a gente pode identificar esse pecado? Aí nesse caso você tem que fazer um mapeamento espiritual através de um questionário. O Ministério Eu Confesso Senhor tem esse questionário, mas esse questionário ele não pode ser passado para pessoas neófitas que estão começando agora na fé. Não pode ser passado para qualquer pessoa, porque ele tem que ser dirigido por alguém que tenha conhecimento da palavra de Deus e um certo conhecimento de psicologia, para poder associar tanto a parte cristã, bíblica, espiritual, como a parte da psicologia. E essa pessoa, nós temos na igreja muitas pessoas que têm essa capacidade, pastores que são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e eles conseguem fazer a junção. E tem aqueles outros que, como eu, participaram de seminários, de congressos, de encontros, de curso de formação acerca de cura e libertação. E através desses encontros você se capacita para saber como trabalhar. Então, para descobrir esse pecado geracional, você tem que procurar ministérios que trabalhem nessa direção. E essas pessoas, através desse questionário, ela vai fazer um mapeamento espiritual e vai descobrir com você quais são os pecados que se repetem através das gerações. E o que se faz a partir do momento que descobre, você vai aos pés da cruz, diante de um sacerdote, de um líder, de uma pessoa que você saiba que tem um compromisso espiritual com Deus, e faz a confissão, mesmo não tendo cometido o pecado. Se você for ver na Bíblia, Daniel capítulo 9, ele faz uma oração intercessória pelo povo, e ele, mesmo sendo um homem correto, um homem de Deus, um homem que fugia do pecado, ele não era um pecador, mas ele se coloca na brecha, se declarando pecador, pelos pecados geracionais, pelos pecados pelos pecados dos israelitas que tinham sido aprisionados ali pelo rei da Babilônia. Então, assim, ele se coloca nessa posição e pede perdão. A mesma coisa somos nós quando nós descobrimos os pecados geracionais. Mesmo que você não tenha cometido os pecados dos seus ancestrais, mas você se coloca na presença de Deus e você pede perdão pelos pecados geracionais. E nisso Deus ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. E você vai estar livre. Esse pecado ele já não vai mais se repetir da geração que nasce a partir de você. Então é isso, né? Nos cativeiros espirituais nós temos esses dois tipos de pecado, o pecado próprio e geracionais, né? Agora eu quero falar com você acerca dos processos de edificação de fé. Os processos de edificação de fé, eles não são colocados na nossa vida, não precisa ter uma base legal para que você entre num processo de edificação de fé. Não. A palavra de Deus em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13, diz que Jesus, após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E vocês sabem que ele ficou ali no deserto 40 dias sem se alimentar. E depois de tudo foi tentado por Satanás, venceu Satanás e saiu do deserto ali vitorioso, né? Depois de ter sido assistido pelos anjos de Deus, saiu vitorioso e começou o ministério dele. Então assim, quando Deus quer fazer com que a nossa fé seja edificada e fortalecida, ele nos chama assim ao deserto, ele nos coloca assim ao deserto. Eu posso provar a vocês. No livro de Deuteronômio, do versículo 2 e 3, nós encontramos esse processo de edificação de fé. Olha o que diz a palavra do Senhor.
E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha só, isso é Deus dizendo aqui para nós que não é só de pão que nós precisamos, não é só das roupas, da casa, da comida, dos passeios, dos carros, nada disso. Mas de tudo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus, é disso que viverá o homem. E muitas vezes Deus faz assim conosco, Ele nos coloca no deserto mesmo, da humilhação, Ele faz com que tenhamos necessidades para a gente pedir ajuda, para a gente pedir socorro, né, para se humilhar na presença das pessoas, para a gente passar por alguma espécie de escassez. Aqui na palavra diz, Ele deixou você ter fome, né? Mas para quê? Porque Ele quer fazer sobressair o que está no nosso coração, para ver se mesmo passando por todo esse vale, toda essa dificuldade, se a gente continua fiel ao Senhor, obedecendo a sua palavra, cumprindo o seu mandamento, né? Um dos mandamentos do Senhor é para ir por todo mundo e pregar o Evangelho de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas que saem para pregar o Evangelho de Deus, você não conhece os bastidores da vida dessas pessoas. São pessoas, muitas vezes, que estão passando por inúmeras provações de edificação de fé, mas estão ali, firmes, renovadas pelo Espírito Santo, não deixando que as pessoas saibam o que está acontecendo na vida deles, para que eles possam fazer a obra do Senhor. E a cada dia se fortalecer na fé. Mas todo deserto ele tem um fim. O de Jesus teve um fim. Após 40 dias, a palavra diz que os anjos vieram servi-lo. E ele, depois de ter vencido Satanás, foi servido pelos anjos e saiu para fazer o seu ministério. Então, assim acontece conosco muitas vezes. Nós passamos por dificuldades, por necessidades, precisamos muitas vezes de outras pessoas, precisamos muitas vezes de ajuda, e para isso a gente tem que se humilhar. Mas nesses processos aí, Deus ele está vendo a nossa fé, que apesar de tudo a gente continua firme, continua propagando a palavra, continua orando pelas vidas, continua fazendo as missões, né, cumprindo as missões que o Senhor nos mandou fazer, de levar a palavra dele para povos distantes. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham compreendido bem esses dois processos. E para finalizar, eu gostaria de contar o testemunho. Quando eu morava em Rio Branco, no Acre, eu participava de uma igreja que tinha um grupo de intercessão de 12 mulheres. E nós nos reuníamos para orações, nós fazíamos almoços no final de semana. E sempre estávamos ali unidas em oração. E uma das irmãs do grupo de oração, ela teve um sonho que ela estava dentro de um hospital psiquiátrico. E ali ela estava grávida para dar à luz. E ela saía entrando nas salas à procura da sala de cirurgia para ela ter o bebê. E ela entrava numa sala e encontrava um rapaz muito magro, todo amarrado. E ele dizia para ela: você tem que dar a luz para mim, me ajude, você tem que dar a luz para mim. E acabou o sonho, né? Ela contou esse sonho para a gente e eu coloquei em oração junto com o grupo, né? Vamos orar, vamos buscar de Deus, se é Deus falando conosco, se nós temos que orar por alguém, se nós temos que fazer alguma coisa. E em poucos dias Deus me mostrou um rapaz todo amarrado, me mostrou em visão, irmãos. Não se escandalizem. A palavra de Deus em Jó fala que Deus fala aos homens em sonhos e visões. Então não se escandalize. E eu sonhei, eu tive uma visão que eu vi esse homem todo amarrado e ao redor dele vários cachorros.
E eu compartilhei, né? Eu disse, ó, gente, na nossa oração, né, eu descobri que existe sim essa pessoa em algum lugar e ele está rodeado de demônios, porque cachorros representam demônios. E ele está amarrado, está aprisionado, ele está em algum cativeiro espiritual. Não demorou muito tempo, uma das irmãs chegou, né, com uma situação. Ela disse, olha, eu queria pedir ao grupo que nós fôssemos visitar uma senhora que mora na rua da minha casa, que o filho dela está muito doente, ele acabou de sair do hospital psiquiátrico, e lá no hospital psiquiátrico ele vivia amarrado e chegou em casa agora, e ela pediu para os irmãos da igreja irem lá, foram 2 vezes, e ele botou as pessoas para correr com um pedaço de ferro. E ele não aceitou que os crentes, que a igreja, né, dos crentes fossem lá para conversar com ele. Ele não aceitou, botou o pessoal para fora. Aí eu orei ao Senhor e o Senhor disse, ó, tem que... Ele falou ao meu coração, né, através do direcionamento do Espírito Santo. Vocês têm que manietar esses inimigos, esses animais, esses cachorros que são demônios. E a palavra de Deus, ela nos ensina a manietar o valente. Que se a gente quer tirar alguém da mão do inimigo, a gente tem que manietar o valente para poder retirar essa pessoa. E como é que se manieta o valente? Através de jejum e oração da igreja, não é de uma única pessoa, da igreja. Então todo o grupo entrou em comum acordo de um jejum de 7 dias e orações para a gente visitar esse rapaz. E nós incluímos no nosso grupo de mulheres um missionário da Jocum, que hoje ele é pastor Eloy, e nós chamamos o pastor Eloy para ir conosco, né? Para estar um homem à frente daquele grupo. E ele foi. E quando nós chegamos no portão, nós conseguimos entrar. Ele nos permitiu entrar. E ele estava tão fragilizado, o rapaz, que ele estava deitado num colchão, no chão, porque não queria ficar no quarto dele, ele ficava na sala, num colchão deitado. E ele não estava mais falando. E a mãe dele disse que fazia dias que ele não conseguia comer nem tomar água. Então a gente viu que ele estava muito debilitado, muito mesmo. E, inclusive naquele dia ela disse que depois que nós saíssemos, ela iria levar ele de volta para o hospital para ver se eles conseguiam socorrer ele, né, aplicando soro para que ele pudesse se hidratar. E ali nós fizemos uma oração, o pastor Eloy pegou na mão dele e perguntou assim: você aceita se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você aceitar, eu peço que você aperte a minha mão se você conseguir, ou então pisque os olhos. E ele apertou a mão do pastor Eloy e piscou 2 vezes. E nós entendemos ali que ele estava se rendendo a Jesus. Então nós fizemos a oração, ligando nos céus e na terra aquela decisão dele, e que Deus viesse em socorro dele para tirá-lo daquele cativeiro, daquela prisão espiritual. Ele era uma pessoa da igreja que havia, né, se afastado dos caminhos para seguir outras, né, religiões, e acabou ficando nesse estágio, né? Certamente por causa de alguma circunstância que a mãe não tinha conhecimento e ele também não podia falar, né? Não foi pelo fato dele estar em outras religiões, mas foi pelo fato de alguma coisa que ele fez que deu essa legalidade tremenda e que nós desconhecemos. Tanto a mãe dele não sabia, como ele também não podia falar para a gente não tinha como saber. Mas cativeiro só se entra através de pecados. E assim nós fizemos e nos despedimos e fomos embora, né, abençoando aquela casa, aquela mãe e tudo. E ela disse que ia levá-lo para o hospital. Isso daí era uma quinta-feira à tarde e fomos embora, cada um para sua casa. Quando foi na sexta-feira pela manhã, essa minha amiga, que era vizinha dessa senhora, que pertencia ao grupo,
ela nos mandou mensagem dizendo que aquele rapaz havia sido recolhido pelo Senhor, que ele não resistiu, que ele foi recolhido. Quando nós contamos para o nosso pastor, o pastor da Cura e Libertação da igreja, o pastor falou assim, ele foi salvo aos 45 minutos do segundo tempo, né? O Senhor não permitiu que ele fosse embora sem a salvação. Por isso, vocês tiveram que ir lá e fazer todo esse processo e ele foi liberto. Então, os cativeiros espirituais, amados, são seríssimos. Nós devemos levar em consideração, devemos dar importância, porque tem muita gente que vive uma vida inteira em cativeiro espiritual e não sabe. É uma pessoa boa, é uma pessoa correta, que paga tudo direitinho, é uma pessoa incapaz de fazer mal a alguém, é uma pessoa verdadeiramente do bem, mas nada na vida dela dá certo. Em todos os lados ela está amarrada, né? Ou ela está num cativeiro espiritual, ou ela está num processo de edificação de fé e não sabe. Aí não sabe como buscar, não sabe como orar, não sabe como sair e permanece nesse estágio. Então, por isso, a importância de ler a palavra de Deus. Nós temos, minha irmã, mas eu leio e não entendo. Leia, mesmo sem entender. Porque na sua perseverança o Espírito Santo ele vai abrindo seus olhos, vai abrindo seu entendimento, vai lhe dando conhecimento e você vai começando a entender o que a palavra de Deus está lhe ensinando ali. Procure uma igreja. É bom congregar, estar junto do corpo de Cristo. Vocês lembram da história do dilúvio, né? Quando veio a chuva torrencial, as águas, só quem estava na arca que foi salvo. A arca de hoje, queridos, é a igreja. É a igreja. Só quem está dentro da igreja de Cristo é que vai ser salvo na volta de Jesus. Então, meus irmãos, não percam a oportunidade de buscar a Deus todos os dias, de ler a sua palavra e de congregar. Amém? Eu vou fazer aqui a minha oração final para encerrarmos esse encontro de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse encontro. Nós te damos graças, Senhor, meu Deus, por esse ensino-aprendizado, meu Deus, porque na mesma medida que ensinamos, aprendemos, Pai. E aquele que não senta, Senhor, para aprender nunca pode ensinar. E o Senhor nos levou, Pai, a viver tantos testemunhos na Tua presença para hoje, Senhor, meu Deus, estar compartilhando e edificando a fé de muitos, meu Deus. Trazendo o conhecimento necessário, Senhor, para a vida espiritual de cada um dos que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo cada um da justiça, do pecado e do juízo, para que possam se arrepender, Senhor, meu Deus, e buscar, Senhor, conhecimento, para sair dos cativeiros, meu Deus, tanto do cativeiro pessoal como do geracional, e se estiver passando por processo de fé, que saiba como proceder, Senhor, no processo de fé, que ele tem que resistir ali no deserto, que ele tem que continuar fiel a Ti, que ele tem que continuar Te buscando, continuar fazendo a Tua obra, Pai, para que ele possa vencer o deserto e entrar na Canaã celestial. Senhor, é o que nós Te pedimos nessa tarde, Te agradecendo o privilégio e a oportunidade, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. E quero finalizar aqui pedindo a vocês, mais uma vez, se você está assistindo pela primeira vez esse vídeo, meu querido, minha querida, se inscreva no canal, curta, deixe o seu like para que o YouTube possa estar compartilhando esse vídeo com pessoas, com mais pessoas, e assim esse conhecimento aqui, esse compartilhamento possa chegar a muitas vidas. Deixe um comentário, deixe o seu pedido de oração e também compartilhe através do YouTube para outras pessoas, para seus amigos, para sua família, para que as pessoas tenham conhecimento. Se tiverem alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui, me mande mensagem através do comentário que eu lhes responderei.
tá certo? Me mande a mensagem, me mande o número de WhatsApp para que eu possa entrar em contato. Então fique com Deus, muito obrigada por mais uma tarde na presença do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.